E aí pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o princípio da sobrecarga progressiva no que tange a hipertrofia muscular. Então, qual a importância desse princípio para respostas hipertróficas? Eu até coloquei aqui, será que a sobrecarga progressiva seria a variável mais importante que tem na hipertrofia muscular? Se a gente pode colocar isso como se fosse uma variável, é isso que a gente vai discutir agora nesse exato momento. O princípio da sobrecarga progressiva, ele diz que você tem que dar estímulos para o seu organismo, para o seu músculo, nas quais esse organismo, esse músculo não está adaptado. Então você sempre tem que fornecer cargas nas quais esse músculo não está adaptado, né? Então essa sobrecarga ela tem que ser sempre maior, porém de maneira progressiva, ou seja, de maneira planejada. E é o que a gente vai discutir hoje, como é que funciona isso na prática profissional dos professores e dentro das academias, certo? Dentro desse princípio, pessoal, existe um problema, vamos dizer assim, dentro dessa sobrecarga progressiva, onde dentro da musculação existem inúmeras variáveis que condizem à carga de treinamento. Então, quando a gente fala de carga, sobrecarga, a gente não está falando só de aumentar o peso. A gente não está falando só de aumentar o peso na musculação. A gente está falando sobre as variáveis que compõem a carga de treinamento, que é o que a gente vai discutir agora. Então, olha só, como é que tu pode fornecer sobrecargas na quais esse músculo não está adaptado? Aumentando a carga, aumentando o número de repetições, aumentando o número de séries, aumentando a frequência de estímulos para aquele mesmo músculo, aumentando a amplitude de movimento, a densidade, a dificuldade de execução do exercício, do movimento, com a aproximação da falha concêntrica, então se essa série é ou não até a falha concêntrica, qualidade técnica sobre a determinada carga ou combinações dessas variáveis. Certo? Então, dentro da musculação, você pode fornecer sobrecargas de diversas maneiras, não apenas aumentando essa variável aqui, tá? Que é a carga. Você não precisa e também nem deve aumentar a sobrecarga apenas aumentando a carga, porque nós temos inúmeras variáveis do treinamento que você pode sim fornecer essa sobrecarga progressiva, que é o que a gente vai discutir agora. Então, olha só, por que a sobrecarga progressiva ela gera hipertrofia, né? Primeiro você tem um estímulo, que é o treino, a detecção desse estímulo para o músculo, e aí tu tem uma resposta celular de aumento de síntese proteica para aquele músculo que você treinou. Então é como se você estressasse o músculo, porém esse estresse ele é um estresse onde esse músculo não está acostumado a fazer a receber aquele determinado tipo de estresse, e aí, obviamente, ele precisa se fortificar para receber esse estresse. Como é que acontece essa fortificação do músculo com relação a esse estresse? Acontece mediante o aumento de síntese proteica, ou seja, o aumento de proteína contrátil para aquele músculo que você treinou, ocorrendo uma adaptação fisiológica ao treinamento que se chama hipertrofia muscular. Porém, para acontecer a hipertrofia muscular, você necessitou sobrecarregar, fornecer um estresse para aquele músculo que ele não estava acostumado a fazer. Para fornecer esse estresse, você necessitou das variáveis agudas do treinamento, que é a carga, número de repetições, volume de treino, a aproximação da falha concêntrica, enfim. Obviamente que para ter ocorrido essa resposta hipertrófica, necessitou-se também de aparatos nutricionais, por exemplo, né? Ingerir proteínas, ter uma nutrição adequada, um sono e uma recuperação adequada desse estímulo que você forneceu para esse músculo, beleza? As principais formas de produzir sobrecarga progressiva. Primeira forma aqui, aumentar a carga, que é a forma mais conhecida. Então, basicamente, você vai progredir a carga. Você começou aqui, ó,
nesse exemplo que eu dei, com 60 quilos e fez 8 repetições. Depois você aumentou para 62,5 kg e fez mais 8 repetições. Depois você aumentou para 65 quilos e fez 8 repetições, né? Então você aumentou a sobrecarga progressiva manipulando a carga, né? Manipulando esse aumento de carga, aonde essa carga é progressiva, você fez aumentos progressivos. Então esse músculo que você treinou, ele não está adaptado a essa carga que você acabou de aumentar. Isso vai fazer o que? Vai fazer acontecer o que? Um fator estressor para o músculo, aonde ele terá que aumentar a síntese proteica, certo? Então essa é a primeira forma e a mais conhecida de fornecer sobrecarga progressiva. Tem também aqui aumentar o número de repetições, tá? Então tu começou com 60 quilos, fez 8 repetições com 60 quilos, depois você fez 9 repetições com 60 quilos, depois 10 repetições com esses mesmos 60 quilos, e assim progressivamente, certo? Isso aqui dá muito certo quando você trabalha com zonas de repetições máximas. Então, por exemplo, você botou aqui 60 quilos, certo? 60 quilos. E aí você disse para o seu aluno realizar de 8 a 12 repetições. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer para progredir isso? De duas formas. A primeira pelo número de repetições. Então, por exemplo, você botou 60 quilos e disse para o seu aluno para ele fazer de 8 a 12. A partir do momento que ele consegue fazer mais que 12 repetições, você vai lá e aumenta a carga. Quantos por cento? De 5 a 10% dessa carga. Então, olha só. Você botou 60 quilos e determinou uma zona de treinamento de 8 a 12 repetições. Se esse indivíduo começa a fazer com esses mesmos 60 quilos 13 repetições, 14 repetições, você vai lá e aumenta a carga de 5 a 10%, para ele voltar para a zona de repetições que você passou, que é de 8 a 12. E com isso você vai fornecendo o que? Sobrecarga progressiva, mediante um planejamento de treinamento. Aumentar o volume, tá? Então essa é uma terceira forma, e o volume de treinamento é a variável mais importante para respostas hipertróficas. Tá? É uma variável, o volume é uma variável de quantidade de treinamento, tá? Esse volume de treinamento, volume de carga, né, ele é determinado pelo número de repetições, pelo número de séries e pela carga que você coloca em determinado exercício. Por exemplo, se você faz 3 séries de 10 repetições com 60 kg, você acabou de levantar 1.800 kg. Se você aumenta uma série, ou seja, você fazia 3, agora faz 4, você acabou de levantar 2.400 quilos, certo? Analisa que esse volume de treinamento, que é o volume de carga, ele é determinado por 3 variáveis. É o número de séries, o número de repetições e a carga. Então, qualquer variável dessa que você consegue manipular, você vai aumentar ou diminuir o volume. E nota também que se tu aumenta uma série, você tem um aumento demasiado de volume, né? De 1.800 quilos aqui foi para 2.400. Então, tomem cuidado no que tange a ficar aumentando as séries, ou aumentar muito as séries. Porque às vezes você pode fornecer uma sobrecarga para aquele músculo que ele não consegue se recuperar. E aí você não vai ter uma resposta hipertrófica máxima, né? Você vai ter uma resposta hipertrófica limitada ou até nenhuma resposta hipertrófica, justamente porque você está fornecendo para aquele músculo algo que ele não consegue se adaptar àquele estresse, tá? Volume de carga não é sinônimo de estímulo hipertrófico. Fazer mais toneladas não significa automaticamente produzir mais hipertrofia. Pessoal, assim, o volume ele é a principal variável no que tange a resposta hipertrófica, porém, pode ocorrer o que eu acabei de explicar sobre você fornecer um volume muito alto de treinamento e esse músculo não conseguir se adaptar. Então, esse volume de treino ele é individual, né? Então, essa questão de aumentar o volume, adicionar volume de treino, ou treinar com volumes, né, altos ou baixos,
ele é muito individual. Vai ter gente que vai responder ao volume de treino alto, como também vai ter gente que vai responder a um baixo volume de treino, tá? Outra forma aqui de fornecer sobrecarga progressiva é com a proximidade da falha, certo? Então olha só, imagine o cenário 1, tu faz 3 de 10 com 4 repetições de reserva, ou seja, 4 repetições antes de chegar na falha concêntrica. Então tu acabou de fazer 10 repetições, mas tu conseguiria fazer 14. Tu deixou 4 repetições na reserva, ou seja, tá um pouquinho longe da falha concêntrica. Agora, por exemplo, se tu faz uma progressão de 3 de 10 com uma repetição na reserva, então o esforço ele é diferente, né? Por mais que tu tenha feito as mesmas 10 repetições, se você fez 10 repetições e ficou faltando só uma série para atingir a falha concêntrica, o esforço daquela série ele vai ser maior. Então você pode planejar e fornecer também sobrecarga progressiva, manipulando justamente a aproximação da série da falha concêntrica, tá? Então eu já dei aqui 4 formas de você conseguir fornecer sobrecarga progressiva para o aluno para o seu aluno, né, na musculação. Aqui, ó, essas são as 4 principais formas que eu coloquei, tá, para você conseguir fornecer sobrecarga progressiva, aumentando a carga em si, aumentando o número de repetições, aumentando o volume de treino, que é a principal variável no kit de resposta hipertrófica, e também aumentando a proximidade da falha. Qual é a ideia aqui, pessoal? Qual é a dica, o conselho ou estratégia que eu passo para vocês? Tenta não ficar misturando as variáveis, porque se tu, por exemplo, vamos dizer que tu queira fazer uma sobrecarga progressiva manipulando essas 4 variáveis aqui de uma vez, cara, possivelmente tu pode se embaralhar e errar ali na prescrição e planejamento do treinamento. Então é melhor tu travar numa variável aqui e ir trabalhando só com ela. Por exemplo, ficar 1 mês, né, 2 meses trabalhando só com aumento de carga. Depois tu simplesmente para de tentar aumentar a carga, até porque também isso tem um limite, né? Tu não vai ficar aumentando a carga para sempre. Depois começa a trabalhar só com o número de repetições. Depois começa a trabalhar só com o aumento de volume. Aí tu pega dentro desse volume de treino e trabalha só com o aumento de número de séries e vai progredindo isso. Depois trava só em proximidade da falha. Então uma semana teu aluno trabalha com 4 repetições na reserva, na outra semana 3, na outra semana 4. Outra semana um movimento na reserva, enfim. Se tu conseguindo travar dentro dessas 4 variáveis que eu coloquei aqui para vocês já vão conseguir fazer uma progressão do treinamento de maneira muito, muito fiel ali e conseguindo gerar mais resultados para os seus alunos. É lógico que também tem outras variáveis do treinamento que eu nem coloquei aqui, por exemplo, amplitude de movimento, frequência, né, de estímulos, de frequência semanal de estímulos para um determinado músculo, enfim. Tem outras variáveis aqui. Essas são as 4 principais que eu passei para vocês. Beleza, pessoal?